Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu dei uma sumidinha na segunda-feira porque eu tive um problema na visão e eu estava fazendo um tratamento de uma semana e eu tive que gravar o vídeo hoje. Mas hoje eu vou falar com vocês rapidamente sobre a questão do preço dos livros. Bem, o preço dos livros atualmente está um absurdo, né? Nem todo mundo pode comprar e através disso eu peguei algumas dicas, né? E coisas que com a idade você vai pegando assim, de certa forma, uma certa experiência em procurar livros em sebos e ver o que você pode adquirir, né? Então eu estou vendo que o preço dos sebos também não estão baratos. Ou você paga muito no frete, ou o livro está muito caro, ou exorbitante, um livro de repente que não foi publicado recentemente, ou você, de repente, procura um livro em determinado site e ele não aparece. Aí depois, você fazendo uma pesquisa, você vê que esse livro tinha nesse site, né? Então, por causa disso, por causa dessas coisas que deixa a gente chateada, porque quando a gente está afim de procurar um livro e comprar, você vai direto, quer comprar logo, quer que ele chegue logo, né? E não chega, simplesmente não chega, né? Porque ou o site, o frete está caro, ou o livro está caro, ou não tem o livro, ou às vezes o livro nem é procurado, mas o dono do estabelecimento não te dá desconto nenhum, ainda fala que não pode trocar o valor do livro e que o livro está muito barato, mas ele esquece que a nova ortografia já foi para o Beleléu, tem outra nova ortografia aí, e que o livro é antes de 2000, então é de 1983. Então, essa semana eu tive uma decepção muito grande com o Mercado Livre, né? Que era um livro que ninguém conhece, de um autor que eu gosto, e aí eu propus como o frete estava um pouco caro, para a região que eu moro, que é a Sudeste, eu fiz uma proposta para ele, por que ele não me dava um desconto? Né? Um livro que vai ficar lá é de eterno, porque ninguém nem sabe o que tem nesse livro, né? E também não é aqueles livros raros que você fica procurando, é de eterno, né? E aí, qual foi a minha surpresa? Ele disse que não podia mudar o valor do livro. Isso é mentira, porque se você tem um livro que está no Mercado Livre, você pode mudar o preço do livro, como eu já fiz isso várias vezes. Inclusive, já vendi livros para comprar outros livros, mas ultimamente os meus livros eu estou vendendo mais por causa de necessidade mesmo para comprar o meu remédio de asma, que é muito caro e não tem na farmácia popular, que é o famoso Seretide, que eles dão só desconto do laboratório. Mesmo assim fica um preço exorbitante para gente que é aposentado comprar, né? Cada um sabe de si, de repente a substância é cara, mas eu acho um absurdo um remédio assim que não é tão popular, né? Assim, tem prazos de validade mais curtos, assim, enfim, ser um preço quase R$ 200, né? E a maioria das pessoas que tiveram o bichinho, né, ou tiveram uma outra coisa aí, agravou o estado de asma, né? Então é complicado isso, você tentar fazer uma média desse remédio, porque mesmo eu reduzia as dosagens que eu tinha que tomar, porque eu não estava conseguindo comprar esse remédio praticamente todo mês. Então é complicado, ou você diminui a dosagem, ou você, enfim, não compra o remédio, né? Então, entre as coisas de lazer que eu tenho um lazer dos livros. Então, o que eu fiz? Alguns eu troco, outros eu compro, mas um conselho que eu vou dar, uma dica para vocês. Muitos sebos não estão aceitando cartão, só aceitam Pix, né? O que eu acharia ótimo se eu tivesse dinheiro para pagar em Pix, né? Mas eu tenho que priorizar outras coisas. Nem todo mundo tem Pix para ficar pagando um livro, e mesmo assim em outro estado, que aí envolve frete, aí você vai pagar o frete mais o livro,
e aí fica um preço enorme e você não tem desconto, você não tem nada. Às vezes eles botam desconto, mas não é desconto nenhum, entendeu? Você vai procurar esse livro em outros lugares e você de repente encontra esse livro um preço mais acessível. Então vamos encurtar o assunto aqui, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. E como eu disse para vocês, a dica que eu posso dar para vocês. Tem muitos livreiros que estão vendendo livros na rua. Aqui no Rio de Janeiro, eu vejo no Meia. Já vi também na Praça Sans Pena, tem algumas feiras no centro da cidade. E eu vejo em outros estados também, algumas feiras assim. Então vocês têm que procurar garimpar mesmo. Se vocês querem realmente ler e não tem condição, a gente tem que fazer isso, infelizmente. Então eu vou mostrar para vocês, de uns meses atrás, que eu consegui trocar alguns, né? E os outros estavam com preço acessível. E como eu levei livros bons e novos, eu consegui comprar alguns por um preço assim irrisório de R$ 5, R$ 3, e que são livros que você olha em determinados sites que vendem livros, está um absurdo, está 150, 160. Às vezes eu falo para o meu esposo e ele nem acredita, mas eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, tem um sebo na Praça Sans Pena também, que é muito bom, ele fica aberto 24 horas por dia, bem no centro da cidade. Eu gosto na Praça Sans Pena, no Rio de Janeiro. E os meninos nos atendem numa educação. O Lucas e o Ítalo são pessoas assim formidáveis para te atender. Se você tiver à procura de algum livro, você pode comunicar com eles. Eles são muito atenciosos. Também tem no Meia, né? Bem no centro do Meia, tem o Vinícius, que vende livros assim, em preços assim excelentes. E ele também é muito educado, é um rapaz jovem e ele trata muito bem, qualquer pessoa ele trata muito bem. Tem um sebo que eu não conheço ainda em Nova Iguaçu, que tem uma youtuber que ela sempre compra livros lá, mas eu não sei onde fica, é uma feirinha que ela diz. Tem também no centro da cidade um lugar que eles fazem assim, uma feira de vez em quando, que vocês também podem procurar lá. E tem um sebo, se não me engano, em Madureira, que dizem que é muito bom, mas eu nunca fui. Então eu só vou indicar para vocês os dois que eu costumo realmente comprar, que é na Praça Sans Pena, no Rio de Janeiro, e no Meia, que fica bem no centro do Meia. Então vamos lá. Esse livro aqui foi no Meia. Tá vendo? Esse livro é um livro que eu estava procurando desde a época da faculdade. Ele é de 1970 e, como eu já falei com vocês, eu gosto muito desse autor, Antônio José Saraiva, que eu mostrei para vocês, a introdução da língua portuguesa, da literatura portuguesa. Ele faz muitas comparações sem ter ideias assim pré-determinadas de acordo com o que está na modinha, né? Então eu gosto muito dele. E esse livro para mim foi uma surpresa, porque eu encontrei lá e eu aconselho a vocês, quem é interessado em letras ou também em outros assuntos, que não tenha um partido assim, uma ideologia pré-definida. É o que eu falei com vocês. O senso crítico é muito importante para aquelas pessoas que gostam de ver a posição e depois tirar suas próprias conclusões, né? Este livrinho aqui eu encontrei na Praça Sans Pena. Esse livro eu li na faculdade e eu não me recordava muito bem, porque na faculdade aquele corre-corre, não é só literatura que você estuda outros temas também. Então você estuda gramática, você estuda sintaxe, você estuda poética, você estuda outros assuntos. E esse livro aqui eu tive que ler rapidamente. Mas eu estava afim de ler novamente. Então, por incrível que pareça, eu consegui esse livro por um preço assim. Ele bota lá uma banca e você consegue comprar esse livro até por R$ 5, se você for lá. Lembrando que ele é usado, né, gente? Aqui, ó, você pode ver a lateral, mas vale a pena você pagar um livro desse, capa dura, que é O Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce. Então, quer dizer, é um clássico, né?
mas eu consegui por um preço razoavelmente bom. Outro livro que está em muito descobriram, mas eu já tinha há muito tempo, eu vi o filme com o Robert Taylor, você vê, muito tempo, com meu pai, falecido pai, e eu via muitas pessoas falando desse livro e muitas pessoas confundindo as coisas, né? Que levam para um lado, outras levam para o outro, mas ele é um livro maravilhoso. Então, eu consegui essa edição aqui por menos de R$ 3. E é o Covates, das Edições Paulinas, que eu estava atrás, que é uma editora católica, e a tradução deles são maravilhosas, né? Então eu gostei muito, fiquei muito feliz de ter conseguido essa edição aqui por menos de R$ 3. Eu tenho a edição nova, mas eu fiquei encantada quando eu vi esse livro e eu vou fazer a comparação, como eu digo para vocês, sempre façam uma comparação da tradução, né? Então eu fiz esse aqui. Esse aqui também, gente, esse aqui também foi baratinho. O Rei Deve Morrer, vocês já devem ter ouvido, quem é leitor, né? Deve ter ouvido falar dele, da Mary Renault. E ele é falando sobre a vida de Teseu, a lenda de Teseu, e eu sinceramente, esse livro é fantástico. Aí, de vez em quando, eu leio, releio, né? E o meu marido teve uma vez lá no Meia, passando por lá, né? Ele sabe que eu sou a viciadona em livros. E qual foi a surpresa? Ele me trouxe esse presente aqui, ó. Uma Bíblia Sagrada por R$ 10, né? Ele disse que me presenteou. Olha só o estado da Bíblia. Novo. Ela deve estar mais de R$ 100, não sei. E ele, como ele sabe que eu gosto de ver as traduções, né? Por quê? Eu não tô... Essa Bíblia é católica, tá, gente? Só para vocês saberem que as minhas Bíblias, eu tenho mais de 20, são todas católicas. Por que eu tenho muito? Eu tenho essa mania de Bíblias, né? Aí todo mundo fala assim, mas você bota lá na estante. Não, não, não. Eu faço muita comparação, né? Das traduções, porque tem muita ideologia dentro da Bíblia, sabe? Tem umas Bíblias que antigamente eram publicadas pela Paulinas, depois veio esse câncer que está aí da teologia da libertação, né? Que fala dos pobres, mas os pobres sempre foram pobres, né? Desde a Idade Média. Não é novidade o que eles falam, né? Eles estão querendo mudar isso através da religião e Deus não fala isso, né? Nós temos que entender que nem tudo é comida. A gente tem que primeiro se alimentar espiritualmente para depois procurar as outras coisas, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, é o que eu falo com vocês sempre. Então, eu gosto muito das traduções. E eu lia sempre eu sempre gostei muito da Ave Maria, sabe? Tem outras Bíblias, por exemplo, a Jerusalém, que eu estudei muito quando eu fiz o curso de aprofundamento da fé, mas, assim, me decepcionou um pouco. Aí depois eu comprei da CNBB, me decepcionou também um pouquinho, mas, enfim, a palavra de Deus é única, então você tem que fazer o que eu faço. Eu pego, você que já tem, assim, aquele jeitinho, você já sabe logo quando eles colocam um pontinho de ideologia, né? Às vezes, até na missa, quando você vai, tem algumas pessoas que começam, né, já falando sobre o meio ambiente, falando, que azar, que não... E aí você sabe que tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Então nós temos que peneirar isso. Mas, enfim, esse é um assunto para outro vídeo, eu só estava querendo dizer para vocês isso. Procurem essas pessoas que vendem livros na rua, vocês vão descobrir muitas coisas boas, tá? E continuando, né? Eu vendi meus livros para comprar remédio.
a preço de banana, mas valeu a pena porque eu tive meu remédio. O governo não vai me dar esse remédio nunca, porque ele vai botar no máximo uma bombinha Aerolim, que para nós asmáticos são para a emergência, não são um remédio continuado que você possa usar e que vai abrandar bastante. E depois você não vai nem usar mais a bombinha, na realidade, você só vai usar assim, temos casos assim de emergência. Mas os remédios básicos que são para asma, isso não está na farmácia popular. E poderia estar, porque se o laboratório nos dá descontos, por que não o governo, né? Isso é toda uma questão de cadê a pobreza? Cadê o amor, né? Bem, para alguns que podem comprar e moram em outros países, né? E que mamam nas tetas do Estado, fica fácil comprar, né, e tratar. Mas para gente que depende de clínica da família, que depende de hospital público, vocês veem como é que as coisas não melhoraram nada, né? Mas a culpa sempre tem que ser de alguém, mesmo que esse alguém seja assim uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, mas eles botam suspeita, enfim, é uma coisa assim que você não vai consertar o mundo tão rápido assim. As coisas têm que vinha aos pouquinhos, né, em doses homeopáticas para as pessoas sentirem quando realmente alguém da família tiver uma crise e que não conseguir mais remédios para aquela crise, quem sabe alguém pensa futuramente em colocar realmente os remédios que são tão caros assim na popular, né? Isso nunca vai acontecer, isso é uma utopia que eu estou falando, tá, gente? Então, a gente fica aí esperando, né? Porque nem os ditos seguro-saúde ou essas empresas aí estão aceitando idosos não, viu, gente? É uma coisa para vocês pensarem. Que o amor está no ar e que depois você perde o seu seguro, você não sabe por quê, por causa da sua idade, se você não tem doença nenhuma, por que que eles não renovam? Por que que eles estão aumentando o preço das coisas, dos remédios, dos prazos? Vamos pensar nisso? Em vez de ficar pensando em outras coisas, em outras pessoas? Hum? Então, quem tem a vida feita diz que trabalhou. Mas e quem trabalhou desde os 16 anos e nunca conseguiu ter as coisas tão fáceis, né? Para uns é fácil, para outros não. Então, é o que temos, né? Tenha uma boa semana. Peço que curtam, compartilhem, comentem, façam suas perguntas. Coloque aí embaixo. Esse problema que eu tive na visão, eu tratei em casa, não foi no médico, porque em determinados lugares não atendem emergência. E vida que segue, né, gente? Tenha uma boa semana. Fiquem com Deus, que é o único que a gente pode segurar na mão, né? Atualmente é.